Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos fazendo uma reflexão preciosa a respeito da Arca da Aliança, o móvel, o único móvel do lugar santíssimo ou do santo lugar. E hoje nós estamos refletindo a respeito dos elementos que foram guardados dentro da arca e cada um do seu significado e da sua importância para nós hoje. Ontem nós falamos sobre as tábuas da lei e hoje nós vamos refletir a respeito do vaso de ouro com maná, que está lá no capítulo 16 de Êxodo, dos versículos 1 a 6, que nos diz assim: E partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, e veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos o pão à vontade? Pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de nos matarem de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia, e eu os porei à prova, para ver se ando na minha lei ou não. No sexto dia prepararão o que recolheram, e será o dobro que recolheram em outros dias. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel. E esta então foi como Deus então trouxe, o pão dos céus. Do versículo 22 ao 27, nós temos como o povo deveria então recolher o maná. No sexto dia recolheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação e vieram e contaram isso a Moisés. E ele respondeu: Isto é o que diz o Senhor: amanhã é repouso, o sábado santo, dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo o que sobrar, separem, guardando para o amanhã seguinte. Então guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então Moisés disse: Comam isso, pois hoje é sábado, dedicado ao Senhor. Hoje vocês não encontrarão nada no campo. 6 dias vocês colherão, mas no sétimo dia, sábado, nele não haverá nada a comer. Então, temos também o versículo 19 do 16, diz assim: Então Moisés disse: Ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Mas deu bicho e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no da manhã após manhã, cada um o quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná então se derretia. Mas qual é o significado então deste maná? Nós já falamos algumas vezes a respeito disso. Literalmente, o maná era o pão vindo do céu que servia de alimento para o povo de Israel no deserto por 40 anos. Recebeu este nome por causa da reação das pessoas quando o viram pela primeira vez. Maná significa, o que é isso? Era branco, de formato arredondado, doce como mel para o paladar. Nos diz Números capítulo 11, versículos de 7 a 9. Cada pessoa, como nós vemos ali, deveria apanhar uma porção necessária para si mesmo todas as manhãs. Ninguém podia recolher para outra pessoa. Quando nós vemos Jesus nos ensinando a oração do Pai Nosso, nós vemos lá: o pão nosso de cada dia.
Então havia um princípio por detrás da colheita do maná. Era para o dia, não poderia ser deixado para o dia seguinte. Deveria ser maná fresco, o pão do dia. Por isso, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele estava falando exatamente desse princípio que Deus deixou para o povo. Espiritualmente, então, o maná simbolizava a natureza, o caráter e a provisão do Senhor Jesus Cristo como o pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu e que foi ungido com óleo de alegria, de júbilo. Jesus também é doce como mel e fresco como orvalho da manhã para aquele que crê nele. Ele é, então, o verdadeiro maná, o verdadeiro pão que desceu dos céus, como diz João, capítulo 6. Todos devem comer dele para não morrer. Ninguém pode comer pelo outro. Por quê? Porque a salvação é individual e Jesus é a fonte da vida eterna. Quem quiser beber desta água vai ter que ir por sua própria vontade. Ele provê o sustento também, sendo ele a provisão de Deus para os peregrinos que estão em sua jornada rumo aos céus. Há 3 coisas também que nós podemos aprender a respeito do maná. Primeiro, o maná, ele cessou quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã. Nós temos isso lá em Josué capítulo 5, versículos de 11 a 12, que nos diz assim: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os filhos de Israel não mais o tiveram. Por quê? Nós vamos saber. A segunda coisa que nós podemos aprender a respeito do maná é que no 7º dia da semana, como nós vimos, não havia maná, mas no 6º dia havia em dobro, que Deus deu então para 2 dias, que eles poderiam recolher em dobro, porque no 7º dia eles não poderiam fazer isso. Êxodo capítulo 16, versículos de 25 a 26 nos diz assim: apesar de Moisés ter alertado o povo então sobre isso, né, que eles não deveriam recolher, alguns acharam que haveria maná no 7º dia e não houve. Então, terceira coisa que nós podemos aprender: não havia mais maná na Arca da Aliança quando ela foi levada para o Templo de Salomão, o lugar de descanso permanente da Arca. 1 Reis, capítulo 8, versículo 9, nos diz assim: nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez uma aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Isso tudo nos leva a pensar e a concluir o quê? Isso tudo nos revela que este é o tempo aceitável. Hoje é o dia da salvação. Não haverá pregação do evangelho no final dos tempos. O Senhor Jesus Cristo, ele é o vaso de ouro divino do maná e ele é também o próprio maná. Ele é o pão da vida eterna, ele é o pão do céu, o pão divino que desceu do céu. Se alguém comer dele, não morrerá, mas viverá eternamente. Nós temos aqui, para finalizar, uma promessa muito importante feita aos vencedores, que irão comer novamente este maná escondido, guardado na arca. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei no maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais.